Olá amigos que acompanham o canal Tabelão do Futebol. Nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês os jogos da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Também vou apresentar os últimos resultados e mostrar como é que está a classificação atualizada após 11 rodadas. Simbora então? A rodada vai começar neste sábado, dia 6 de julho, com 2 jogos às 17 horas. Um deles será entre Ferroviário e Volta Redonda. Essa partida vai ser disputada lá no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Já o Sampaio Corrêa vai receber a invicta Ferroviária, partida marcada para o estádio Castelão, em São Luís. Às 19h30 acontecem mais 2 jogos. O ABC recebe aí o CSA, no duelo da sopa de letrinhas, jogo marcado para o estádio Frasqueirão, em Natal. Já o Aparecidense vai jogar contra o Londrina. O jogo acontece lá no estádio Aníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia. A rodada segue no domingo com um jogo às 16h30. O Figueirense vai receber a equipe do Atlético. Essa partida vai acontecer lá no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Às 19 horas, mais 2 jogos. O Tombense recebe o Náutico, lá no estádio Antônio Ribeiro Guimarães, em Tombos, enquanto que o Confiança encara o Ipiranga, lá no estádio Batistão, em Aracaju. Na segunda-feira, a rodada será encerrada com 3 partidas, todas às 20 horas. Um desses jogos será entre Caxias e Remo. A partida vai acontecer lá no estádio Centenário e o Caxias precisa aí de um bom resultado para seguir lutando contra o rebaixamento. No Francisco Noveleto, um duelo entre duas equipes que estão com a corda no pescoço, conforme vocês vão ver daqui a pouco na classificação. O São José recebe o Floresta, os dois times estão na zona de rebaixamento. E por fim, o São Bernardo vai encarar o Botafogo da Paraíba lá no estádio 1º de Maio. O Botafogo aí tentando recuperar a liderança do campeonato. E agora eu vou trazer para vocês os resultados da 11ª rodada, quem se deu bem e quem se deu mal. A rodada começou com um empate entre Volta Redonda e Sampaio Corrêa, lá no Raulino de Oliveira. As equipes empataram em 2-2. Já Ipiranga e ABC ficaram no 1-1 lá no Colosso da Lagoa. Já o Atlético, um resultado até que surpreendente, perdeu em casa para o São Bernardo pelo placar de 4-1, derrota dolorida aí da equipe mineira. E para fechar os jogos do último sábado, o Remo bateu o Ferroviário pelo placar de 2-1. No domingo, o Floresta venceu o Caxias por 2-1, vitória importante aí do Floresta contra o rebaixamento. Já a Ferroviária derrotou o São José por 1-0. Na segunda-feira, o Náutico venceu o Confiança de virada por 2-1, enquanto que Londrina e Tombense empataram em 3-3. Na quarta-feira, aconteceram outros 2 jogos bem movimentados. O Botafogo da Paraíba venceu a equipe da Aparecidense por 4-3, jogo aí bem intenso, e o CSA deixou a zona de rebaixamento ao derrotar o Figueirense pelo placar de 3-1 lá no estádio Rei Pelé, sendo esta a primeira vitória do CSA jogando em casa neste campeonato. E ainda nesta quinta-feira tivemos aí um jogo atrasado da 6ª rodada, em que o Atlético foi até Porto Alegre e bateu o São José pelo placar de 1-0, resultado que fez aí o Atlético recuperar a liderança, conforme vocês vão ver agora aí na classificação. A classificação da Série C está da seguinte maneira: o Atlético lidera aí o campeonato com 24 pontos em 11 jogos. O Botafogo da Paraíba também tem 24 pontos, porém ele tem uma vitória a menos que o Atlético. Ele tem 7 vitórias contra 8 dos mineiros, mas tem um jogo a menos, O Botafogo ainda tem aí um jogo para pagar, um jogo atrasado para pagar. O Volta Redonda é o terceiro colocado com 23 pontos em 11 jogos. O São Bernardo é o quarto colocado, 21 pontos em 11 jogos. A Ferroviária é a quinta colocada, 21 pontos, 11 jogos. O Tombense aparece na 6ª colocação com 18 pontos em 11 jogos, Vocês já reparam aí que há um hiato na tabela entre o 5º e o 6º colocado. O Figueirense é o 7º colocado com 17 pontos. O Londrina aparece na 8ª colocação também com 17 pontos, mas tem uma vitória a menos que o Figueirense, fechando aí então o G8. O Ipiranga aparece na 9ª colocação com 16 pontos, porém o Ipiranga tem 8 partidas. O Ipiranga é o time que menos jogou no campeonato. O Remo aparece na 10ª colocação com 13 pontos. O ABC é o 11º colocado também com 13 pontos, mas tem uma vitória a menos que o Leão. O Náutico aparece na 12ª colocação com 12 pontos. O Ferroviário é o 13º com 11 pontos. O CSA aparece na 14ª colocação, Saiu da zona de rebaixamento com a vitória em cima do Figueirense, soma 11 pontos. A Aparecidense aparece na 15ª colocação com 10 pontos, porém a Aparecidense tem 10 jogos, tem um jogo a menos. E o Sampaio Corrêa é o último time aí fora da zona de rebaixamento, também soma 10 pontos, mas tem saldo de gols inferior ao da Aparecidense. Agora entrando na zona de rebaixamento, o Floresta é o 17º colocado com 9 pontos, o Confiança 18º colocado com 8 pontos, mas tem 10 jogos disputados, o Confiança tem um jogo a menos, o Caxias é o 19º colocado com 6 pontos,
Ele tem 9 jogos disputados e o São José na lanterna aí do campeonato, 4 pontos e 10 jogos disputados. O São José ainda tem um jogo a menos, né? Já pagou alguns dos jogos que devia, ainda assim falta pagar mais um jogo aí atrasado. Bom, pessoal, então as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like. E se não está inscrito, aproveite para se inscrever aqui no canal Tabelão do Futebol. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até um próximo vídeo. Valeu!